infelizmente, a gente vai falar do Thiago Leifert, né? Mas antes de falar do Thiago Leifert, eu já tive até confusões nas redes sociais por causa desse querido, tão bonitinho ele. Mas antes, já que a gente vai falar sobre a morte da torcedora do Palmeiras, eu queria, antes de mostrar esse babaca, vamos mostrar o avô dessa menina, que foi um cara. Deixa eu só falar os dados dela, né? A torcedora do Palmeiras é Gabriela Nelly, 23 23 anos. anos. 23 anos. Tomou uma. É muito triste, Uma né? Uma garrafada. garrafada no pescoço. A garrafa voou no pescoço A dela. garrafa voou no pescoço. Daí, aqui está o avô dela, depois já que ela tinha morrido, né? Já tinha sido declarada morta. Eu acho que ela chegou com vida no hospital ainda e morreu. Depois, E vamos ouvir aqui, depois a gente comenta, que eu acho que esse depoimento foge um pouco do que a gente vê por aí, né? A gente ouviu ontem o avô da vítima, o avô da torcedora morta. Ele vai contar pra gente o que está sentindo. Acontece essa fatalidade, né? Um rapaz vai lá, agride. Eu também não vou falar mal do rapaz, porque eu não sei o que aconteceu, né? Também não estou aqui para profetizar ódio contra ninguém, certo? Justiça, sim. Ódio, não. Nunca, né? Afinal de contas, ele também é ser humano, né? Mesmo com um ato não humano, ele é ser humano. Então, o que eu peço é que todos que estão me ouvindo possam orar pela família, porque nós não oramos mais pelo morto, porque enquanto ela estava viva, nós oramos por ela, né? Então, é isso aí. Então, eu peço a todos aí das torcidas organizadas, né? Vão se divertir, vão curtir o seu time, não é problema nenhum. Agora, violência, pelo amor de Deus, o mundo já está tão cheio de violência. É muito bom, né? Violência, mais violência, para quê? Para morrer uma jovem? E deixar a família toda triste, né? Todo mundo contra amigos, familiares, né? Eu não sei por que se faz isso, né? Eu não tenho resposta. Muito sensato ele ao mesmo tempo, né, cara? Como é que Demais. acabando de passar. Demais. Eu acho que a gente vê muita gente, né, no momento desse. Eu lembro até quando eu fazia reportagens para o Jornal da Tarde, eu fui em uns 2 enterros de jovens mortos aí, daí não era por questão de violência de torcida. E eu lembro que na época se culpava o Dom Paulo Evaristo Arnes, porque eu lembro de um pai falando com a gente, na televisão também, depois passou na televisão, eu estava lá como jornalista do Jornal da Tarde, né? Mas depois, principalmente esses programas de televisão, né, que existem há muito tempo, desde essa época, que era os anos 90, que culpavam o Dom Paulo Evaristo Arnes como, tipo, quero ver agora o que ele vai falar aqui para minha filha morta, esse defensor de bandido. Eu lembro até do meu editor na época falando assim, de novo eles falando isso, de novo eles falando isso. Então, eu acho que... A gente tem um exemplo até mais perto, né? Bandido bom é bandido morto. Toda essa... Então, mas teoricamente era isso que algumas pessoas, às vezes, também, a imprensa pega a pessoa naquele desespero, né, de perder um parente e tudo, e daí a pessoa começa a falar contra os direitos humanos, e ele deixou muito claro que ele não quer pregar o ódio contra essa pessoa, né, e é muito difícil isso, né, porque você imagina você perdendo... Porque existia também um argumento muito, muito forte dessas pessoas do bandido bom e bandido morto, era assim, mas se sua filha foi estuprada, se matarem a sua mãe, quero ver se você vai passar a mão na cabeça do bandido, né? E Por daí isso na esse hora que os caras... discurso desse cara é importante, né? Então, e ele falou justamente o contrário, né? Ele tava falando, tipo, eu não tenho ódio dessa pessoa, aconteceu e... assim, não sei. Talvez ele seja um verdadeiro cristão, né? Exatamente. Que tá tão raro hoje em dia. Verdade. Que não adianta odiar essa pessoa, porque isso não vai trazer... E ele também não quer disseminar o ódio, né? Porque acho que já tem bastante ódio, né? O que essas torcidas falam, acho que a gente falou até na nossa última live, é muita agressividade, é surreal. Acho que a gente não... falar mais do que a gente sempre fala sobre isso. E eles estão cheios de ódio, os clubes paulistanos todos se uniram e fizeram declarações contra
esses atos das torcidas organizadas como um todo, não só dessa menina, né, mas de toda a violência, que eu acho importante, mas que infelizmente não muda nada, porque as torcidas continuam aí. Acho que tem que fazer uma outra reforma nisso aí, né, porque esses conselhos apenas não adiantam. Mas enquanto esse avô não quer disseminar o ódio, a gente encontra essa coisinha, o Titi. Mas Um isso avô aqui enlutado tendo mais bom senso do que um Esse ele jornalista. pedindo desculpa, tem que ser o primeiro. Aí ele tá já. O pedido de desculpa vocês vão ver também, é bizarro. Flamengo isso, Flamengo aquilo. Segundo a polícia militar, 2 torcedores do Flamengo estavam atravessando estavam na Rua Palestra Itália, ali em frente à bilheteria A, com a camisa do Flamengo, e eles começaram, a torcida do Palmeiras foi para cima deles e começou o confronto, aí voou vidro, estilhaço de vidro e pegou nela. Ela é da Mancha Verde, ela não estava na bilheteria entrando no estádio, ela estava do lado de fora, junto com aqueles torcedores que ficam do lado de fora, quem já foi ao Allianz sabe como funciona, e no antigo Palestra Itália era a mesma coisa. Tem gente que entra no estádio e tem uma boa parte da organizada que fica na rua para bater nas pessoas que passam. Se passar um torcedor lá do Corinthians, se passar uma pessoa de vermelho num jogo do Flamengo, eles vão perguntar que o Flamengo isso, o Flamengo aquilo. Eu não sei nem o que comentar desse cara. Não, então eu vou nessa, assim. Eu acho que a gente está passando um momento que está, de novo, isso aí, eu lembro até do cara aqui, o Flávio Prado, eu nunca mais vi, era um jornalista aí que estava na Gazeta, e ele falava, assim, dos... É que nem, como se todo torcedor uniformizado fosse bandido bom e bandido morto, assim. Daí ele falava com puta desprezo. Esse Ele cara... potencial, né? O Thiago Leifert é um cara que não é a primeira vez que fala bobagem, e é um cara que, tipo, primeiro que apurou tudo errado, porque na história não era essa, entendeu? Ela tipo, tava em outro portão, ela tomou uma garrafada, tipo, ele tá praticamente justificando o fato de ela ter morrido, porque ela é da torcida uniformizada. Então, assim, a pessoa que é da torcida uniformizada, fora que é grave, a gente como passa... se não tivesse mais 30 mil pessoas uniformizadas ali, né? Exato. Agora, sim, esse problema é muito grave, né? Tá se voltando esse problema das torcidas uniformizadas. A gente falou aqui do caso do Luan, que eles entraram no motel para bater nele. A gente falou do caso do Santos, que o Santos jogou alguns jogos aí sem torcida, eles não deixaram nem os jogadores saírem do campo, jogando bomba lá para os caras saírem, os sinalizadores lá. E agora acontece essa morte. Assim, a gente vive muito tempo dentro dos estádios, eu era um cara que ia muito estádio, desde a pandemia eu não voltei a nenhum estádio, mas a gente está vivendo esse negócio da torcida única há muito tempo. Nesse jogo tinha uma pequena parcela da torcida do Flamengo. Diz que até o cara que matou ela, eu vi alguma operação de algum jornalista falando isso, que é da Manguaça, Manguaça do Mengão, sei lá. Flamanguaça. Flamanguaça. E que o cara, ele manguaçou e jogou a garrafa. Então é muito grave, daí pega no pescoço da minha 23 anos e morre. Então a gente está voltando de novo a esse tipo de comportamento nos estádios. Isso já afastou muita gente, as pessoas estavam se sentindo um pouco mais seguras, e agora esses casos vão afastar cada vez mais as pessoas dos estádios. Mas daí vem um cara privilegiado, como o Thiago Leifert, que tá lá, que ele é comentarista de esporte, ele apresentava esporte antes de fazer Big Brother, e agora acho que o canal dele também trata de esporte. E aí ele vem no alto de todo o privilégio dentro da casa dele, da sala dele, do escritório, falar que a menina estava no lugar errado. Exato, sendo que ele foi parido num estúdio de televisão falando disso, né? Então não tem o menor sentido. Ele está na Prime, assim, teve aí faz talvez poucas semanas que ele estava fazendo a locução de um jogo lá na Prime, não sei se ele ainda está. E aí ele descobriu que a notícia que ele deu foi uma notícia errada, porque ele tirou do instituto, né? Foi desse instituto que ele tirou as informações. Só que aí ele veio pedir desculpa. Só que eu queria que vocês assistissem as desculpas dele até o final.
porque é São bizarro. 4 minutos. Vamos lá, então. Um erro baseado nos relatos de quem estava ali, de polícia militar e imprensa, mas que agora, de tarde, horas depois, a gente já sabe com mais detalhes o que aconteceu. Eu tinha dito que a torcedora que faleceu, que foi assassinada, na verdade, né? Acho que é o termo correto, que ela estava no confronto do portão A, que aconteceu durante o jogo. Agora a gente sabe que não. Que teve acesso ao BO, eu li o BO agora há pouco também, e ela estava próxima ao portão D, que é o portão visitante, voou uma garrafa da organizada do Flamengo em direção à torcida do Palmeiras, atingiu ela no pescoço. Então eu peço desculpas, ela não estava no confronto do A. O confronto do A foi durante o jogo, foi feio, mas ela já tinha sido atingida. Ela foi atingida antes do início do jogo, perto do portão D. Então eu peço desculpas. Porém, Prepara que agora só vem desgraça. Porém, a gente precisa conversar sobre a organizada. A gente precisa conversar sobre o que está acontecendo nos estádios. Isso não gera comoção. Engraçado, eu vejo até os perfis de fofoca fazendo manchete comigo. Eu não estava espalhando fake news. Era uma informação errada. Estou pedindo desculpas. Não é fake news, não. Não foi fake news. Ela era foi de uma informação organizada. errada, A menina que botar faleceu. paz. Não muda o fato. Não muda a tragédia que é e não muda nada. E mesmo se ela estivesse ali no portão D provocando, batendo no tambor, cantando alguma coisa, não muda nada. Não muda nada. Porque veio uma garrafa do outro lado e matou ela. Mas, infelizmente, hoje, quem é de organizada assume um risco. Quem hoje é de uma torcida organizada assume um risco. Ela era da organizada, o Flamengo ali do outro lado era da organizada. Uma organizada que vai a um estádio assume um risco. Uma organizada que vai a um outro estado de ônibus hoje assume um risco. Todos os conflitos e confrontos que acontecem, todas as tragédias que acontecem, são com organizadas. Todas. E é disso que a gente tem que conversar. É isso que precisa ser conversado. É o papel das organizadas que precisa ser discutido. Parece que é um discurso, parece que a qualquer momento ele vai defender que o preço do ingresso seja R$ 1.500 para só entrar a elite. Não, gente, já começa errado, né? Olha, eu peço desculpa, porque a informação era errada. Então, sites de fofoca não era fake news, era só errada. Porém, ele continua justificando o que ele falou. Ele até fala, não justifica ela ter morrido. Mas o que ele fala é isso, que se ela tivesse lá, justificaria. Quem tá lá assume o risco da morte. Gente, a pessoa tá lá torcendo, assume risco da morte, porque ela tá no meio de uma torcida organizada. Que planeta que é esse, cara? Tudo bem, a torcida tá completamente errada, mas não é isso. Ah, não, todo mundo vai pro jogo achando que vai pra matar ou morrer? Não é a criminalização também da torcida organizada que vai resolver a situação, né? Quem diria que um avô enlutado teria uma fala mais sensata do que um jornalista que vive de analisar isso a vida inteira? Então, é inacreditável isso. mas aqui em São Paulo, né, a gente, passou também um período que eu acho que foi visto dessa forma. E, de certa forma, ele está indo muito no senso comum, assim. Porque a gente, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tinha um cara, até que acho que hoje é político, não sei se ele chegou a ganhar, que era. Eu acho que ele é deputado estadual, mas eu não vou chutar aqui, que era o Mas Fernando. qualquer coisa é informação errada e não fake news. Não fake news, era o Fernando Capês. O Fernando Capês é um promotor aqui de São Paulo, que ele se especializou nisso, assim. Então era um período que teve muita morte, teve vários casos, assim, de brigas feias. Aqui em São Paulo, eles marcavam brigas na saída do metrô, da saída de estádio, que é o mais tradicional. E ele foi um cara que prendeu muito líder de torcida. Ele, de certa forma, ele acabou criminalizando as torcidas e entrou essa história do jogo com torcida única e tudo. Esse discurso vai voltar com certeza, porque não vai ser só o Thiago Leifert que vai falar isso. A gente sabe que boa parte da imprensa vai começar a falar isso, porque tem muita gente que defende o banimento da torcida uniformizada. E cada clube tem várias torcidas uniformizadas, geralmente tem uma que é a maior, como a do Santos, que eu conheço bem, que é a torcida jovem, mas realmente
a gente também não pode dizer que não é um problema a torcida uniformizada, porque os caras também arrumaram muita treta também, teve muita briga, porrada e o cacete. Mas assim, eu não tenho a solução para esse problema. Agora, esse cara realmente. Eu nem sei como é que esse cara é jornalista, sei lá. Mas é Ele é que filho de diretor, não é? Da Globo? ele é do diretor da Globo, não sei. Ele Vocês nasceu querem ali, ver, né? você quer ver o resto, né? Ele fez sucesso. Não, acho que é isso mesmo. Ele fez sucesso lá no Big Brother. Não vou Não, nem antes do Big julgar. Tem Brother, gente ele que estourou gosta. muito com o próprio de apresentação de Esporte Espetacular, Globo Esporte, essas coisas. Ele vem desse meio. Por isso que eu acho É, absurdo ele vir com isso. Eles são tudo meio infantilizado, meio bobo, não, assim, sabe o né? que ele faz? O Escobar é Mas você outro sabe o que também. O ele cara faz? parece que tem 5 Ele anos. faz negócio de videogame.